Amém. A leitura de hoje está em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler novamente, que diz assim: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Aí aqui no versículo 11 diz assim: Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Essa é a alegria que nós temos que ter, que é a alegria de servir ao Senhor, a alegria da salvação. E a gente vê aqui, nessa passagem, ela fala que a fé que produz a alegria, porque nós cremos em Jesus, essa fé, nós somos reconciliados com Ele. E agora, verdadeiramente, nós podemos desfrutar desse gozo, de sermos um com o Senhor, de sermos justificados por Jesus, porque antes éramos separados, não é isso? E através da cruz, por causa do sangue de Jesus, nós somos justificados porque cremos nele. E aí a gente passa a ver que agora, como filhos, nós conseguimos desfrutar dessa paz, dessa alegria verdadeiramente, né? Porque a alegria do mundo, realmente, queridos, ela é passageira, ela é vazia, né? E aí, eu fazendo uma reflexão, eu estava lendo essa passagem ontem, eu comecei a estudar Romanos novamente, e quando eu li essa passagem, me ardeu tanto o coração, queridos. Ontem eu comecei a chorar ali na minha cama, eu lendo essa palavra, porque o Senhor falou profundamente comigo aquilo que eu falei para vocês. Como está a sua alegria, filha, em me servir? Né? Porque a gente vê aqui que quando nós somos reconciliados com o Senhor, que nós entendemos quem é Jesus, que nós cremos, que fomos justificados com Ele, nós participamos desse gozo, dessa alegria com Ele também agora. E aí, como diz aquela passagem, né, do tesouro escondido, daquela parábola, né, que o homem vendeu tudo para poder comprar aquela terra, porque existia um bom tesouro ali. E muitas vezes nós olhamos para trás, para o começo da nossa caminhada, e deixamos tantas coisas por causa desse bom tesouro. Nós escolhemos a boa parte verdadeiramente. Nós decidimos caminhar com o Senhor, né? Fala do entusiasmo, da satisfação, do contentamento, né? Essa palavra. E aí eu queria que você pensasse junto comigo hoje sobre isso, né? Como é que está o meu amor e o seu amor hoje? Como é que está a minha alegria, a minha satisfação e a tua satisfação, o teu contentamento em servir ao Senhor e caminhar com Ele hoje? Será que está da mesma forma como era o seu amor de outrora? Será que há aquele entusiasmo ainda como nós tínhamos? Assim, quando a gente começou a caminhar com o Senhor, quando encontrou aquele bom tesouro, né? Será que o brilho nos nossos olhos, ele ainda está? Verdadeiramente as pessoas conseguem, quando nós falamos de Jesus, há brilho nos nossos olhos. E foi muito forte, assim, quando eu comecei a ler essa palavra, porque aqui fala da verdadeira alegria, do verdadeiro gozo, quando nós quando nós cremos que essa fé produziu em nós. E aí, eu e você, como noiva do Senhor, como é que nós estamos agindo hoje?
Será se é como uma noiva apaixonada, como era antigamente? E eu me lembro. E ontem, assim, o Senhor me fez refletir sobre tudo isso. E eu lembro de algumas coisas, de lá do início da caminhada, há 11 anos atrás. Às vezes a gente para pensar, né, Senhor, de onde o Senhor me tirou? Como o Senhor é bom, só o Senhor podia fazer essa obra dentro de mim. E aí, eu me lembro do entusiasmo, queridos, que eu tinha, sabe? Eu lembro que uma vez a Bel me deu um abraço ali, ela disse, menina, tu tá parecendo que tá com febre. Porque eu vinha para a igreja, mas era um fervor, era acontecendo tantas coisas, queridos, mas era uma alegria, uma vontade de estar na presença do Senhor. Era uma alegria quando acabava a escola bíblica, que a gente se juntava, ia limpar a igreja, e eu ia limpar o banheiro. Eu tinha uma satisfação, um gozo de fazer algo, de cooperar com algo, de mostrar para o Senhor que eu amava. Muitas vezes eu vinha caminhando, quantos de nós, né? Enfrentamos tantas dificuldades para vir à casa do Senhor. Hoje tantas coisas já ficou para trás, tantas coisas já é mais facilitada. Mas, como o pastor falou, será que é necessário muitas vezes a gente estar no aperto, né? Para que venha essa vontade de buscar novamente, venha esse desejo, esse amor. E eu dizendo, Senhor, realmente, muitas vezes a gente vinha caminhando, né? Tinha tantos cultos e a gente queria estar sempre aqui na casa do Senhor. E é algo que foi uma reflexão muito profunda assim para mim, sabe? Como é que está a minha expectativa? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha alegria, a minha satisfação em estar caminhando com Jesus? Será se nós estamos caminhando apenas seguindo um protocolo? Ou que o meu e o seu coração nessa noite a gente pergunta e diga, Senhor, eu não quero vir apenas por mim. Eu quero vir como uma noiva apaixonada que vem ao encontro do seu noivo. Entende? Porque quando a gente está apaixonada, quando a gente ama, a gente quer estar perto. Eu quero estar na tenda do encontro todos os dias, Senhor. Eu quero me encontrar contigo. Então, queridos, eu acredito que o Espírito Santo está nos preparando para a volta de Jesus. Sim, nós precisamos ser essa noiva que vai ser arrebatada e apaixonada. Então, se essa alegria da salvação, se essa paixão de outrora, ela não é mais latente no meu e no teu coração, isso tem que ser ligado um alerta em nós. Nós precisamos estar em alerta e dizer, amigo, o Espírito Santo me ajuda, traz o entusiasmo, traz o amor, traz o brilho nos olhos, traz a paixão em te buscar, Senhor. Que gere dentro de nós verdadeiramente essa insatisfação, queridos, de não estarmos aqui com apenas um cumprimento, de fazermos de qualquer forma, mas dizendo assim, Senhor, eu faço porque eu te amo. Eu faço porque eu sou apaixonada por ti, porque por causa da fé, o Senhor me deu essa alegria da salvação. Porque eu criei em ti, Senhor, o Senhor me tirou daquele lugar. Que essa dedicação, que esse fervor, né, isso é como um termômetro dentro de nós. O Espírito Santo está perguntando para mim, para você, como é que está o seu termômetro, como é que está a sua alegria, como é que está a sua entrega, como é que está o seu coração. Assim como foi para mim, né, meditando nessa palavra, que seja para você também. Senhor, como é que está a minha satisfação e o meu contentamento em Ti? Como é que está a minha caminhada contigo? Será se eu estou feliz? Será se eu estou alegre? Será se as pessoas estão olhando para mim e eu estou cabisbaixo? Eu estou triste? Eu estou murmurando? Ou eu estou dizendo que eu sou mais que vencedora? Que o Senhor é comigo? Que o Senhor é forte e poderoso? Que não há situação difícil que Ele não possa resolver na minha e na tua vida? Não há, queridos. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver essa alegria da salvação. Porque tristeza, porque pessoas cabisbaixas, o mundo está cheio. E nós precisamos ser um referencial daqueles que servem, ser uma diferença dos que servem, dos que
que não servem ao Senhor. Porque se olhar para nós e vermos pessoas deprimidas, tristes, qual é a diferença que está com as pessoas do mundo? Mas nós temos o Senhor, e esse é o nosso maior, melhor, o bom tesouro, e por causa disso nós somos alegres. Aleluia! Glória a Deus! O que é que tem tirado o brilho dos teus olhos? Aí eu estava escrevendo e o Senhor falou assim: filha, cuidado com as raposinhas. Aí eu fui procurar onde era essa passagem. Lá em Cânticos, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Cuidado com as raposinhas que tentam estragar com o nosso campo, estragar com esse bom tesouro, com aquele campo florido que o Senhor tem feito em mim e em você. Nós precisamos ficar alertas, porque muitas vezes não são grandes problemas, não são grandes dificuldades, mas nós temos que olhar para as pequenas coisas, as pequenas distrações, as pequenas negligências diariamente, que a cada dia isso vai gerando dentro de nós. São as pequenas raposinhas. E aí o Senhor começou a falar comigo: cuidado com as raposinhas da preguiça espiritual. Né? Aí de repente hoje eu cheguei cansado, eu não consegui ler a palavra, não consegui orar. Mas aí amanhã eu me levanto e eu continuo nessa busca pelo Senhor. Eu continuo na busca como a gente sabe que nós precisamos buscá-lo. Mas aí, se hoje eu não consigo, aí amanhã eu também não consigo. Então isso vai cada dia mais tirando, deteriorando esse campo, como fala aqui, esse campo florido. Isso vai tirando o nosso brilho pelo Senhor. Isso vai tirando o nosso desejo de servir ao Senhor. Cuidado com a falta de fé, porque a palavra diz que sem fé nós não agradaremos ao Senhor. Muitas vezes estamos enfrentando dificuldades e colocamos aquele gigante, aquela situação como maior do que o nosso Deus. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor. E como é, irmã Karine, que eu tenho a minha fé e como é que a sua fé, ela é edificada todos os dias através, ouvindo a palavra de Deus, é que a nossa fé é aumentada. Então nós precisamos nos deleitar na palavra. Eu estava falando para a pastora, meu Deus, vamos chacoalhar aquela palavra de domingo. Para mim, eu saí entristecida, mas essa tem que ser a palavra que entristece verdadeiramente o nosso espírito, que nos transforma, que mostra a nossa realidade, mostra a nossa negligência, mostra aquilo que nós precisamos mudar. Nós não podemos ficar inertes, paralisados e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos continuar buscando e caminhando em buscar o Senhor com zelo, com amor, com paixão. Aqui fala também, cuidado com as raposinhas da falta de amor, querido. A falta de amor também atrai a falta de zelo, fazemos as coisas de qualquer jeito. Nós servimos ao Senhor muitas vezes de qualquer jeito, quando nós não temos o nosso amor alinhado. Eu sempre faço uma oração assim: Senhor, me faz te amar mais. Porque é só o Espírito Santo quem consegue gerar isso dentro de nós. Só o Espírito Santo consegue gerar um verdadeiro amor, para que a gente consiga corresponder ao amor do Pai. Que nós possamos corresponder a esse amor que nos salvou, que nos libertou, que nos trouxe essa alegria. Amém? Cuidado com a fofoca, as raposinhas da fofoca, as raposinhas dos pecados ocultos, queridos, que ninguém está vendo. Mas são coisas que vai tirando o nosso brilho, que vai tirando a nossa satisfação no Senhor, vai nos afastando, porque o pecado nos afasta da presença do Senhor. Da vontade, não há mais vontade de buscar o Senhor. Quando estamos enredados em situações, em maledicência, em pecados.
Então, muitas vezes, não é um grande problema, não é um grande atrapalho, sabe? Mas são pequenas negligências dia a dia que vai nos atrapalhando, nos embaraçando. E nós precisamos estar alertas. Cuidado com a murmuração. A raposinha da murmuração. Eita glória! Quando a gente decide olhar para uma situação e pela fé, declarar pela fé, muitas vezes, e não murmurar, né? Nós mulheres, a gente já tem um temperamentozinho assim de ser reclamona. Eu mesmo lá em casa, glória a Deus pelo meu marido, aquela bênção. Porque a gente, qualquer coisinha, quer reclamar, quer murmurar, né? Mas nós não podemos ter essa prática, queridos. Nós precisamos ter a prática da gratidão. Porque quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que o Senhor está fazendo hoje, e não aquilo que ainda falta ser feito, a nossa visão ela é tirada, sabe? A ansiedade, todos esses males. Porque aí o nosso coração, o nosso contentamento verdadeiramente vai estar no Senhor. E nós precisamos estarmos alertas com essas pequenas coisas. Coisas que muitas vezes são feitas diariamente que a gente nem percebe. E que isso é um atrapalho para que a gente continue na caminhada com o Senhor. A raposinha da má administração do tempo, porque 24 horas todo mundo tem, né? Então eu não posso dar desculpa de dizer assim, eu não tenho tempo. Se tem um irmão que é diligente e tem tempo, as mesmas 24 horas é as mesmas 24 horas que tem para mim, que tem para você. Então a gente tem que dar nome, que é o quê? A má administração do tempo. Senhor, me ajude a administrar o meu tempo, me ajude a dormir menos, me ajude a olhar menos internet, me ajude a sair das distrações, daquilo que me tira da tua presença. Sabe? A gente precisa estar atento. Quantas vezes o Espírito Santo, a gente está ali fazendo alguma coisa e o Senhor, filha, vem aqui conversar comigo. E a gente fica assim, ai meu Deus, daqui a pouco eu vou, Senhor, deixa eu terminar aqui esses pratos. Deixa eu terminar aqui. E o Senhor querendo conversar comigo e com você. O Senhor nos chamando para a presença dEle, nos chamando para nos curar todos os dias, nos chamando para falar o que Ele tem acerca de nós, o que Ele pensa acerca de nós. Porque, queridos, não tem como a gente corresponder se a gente não entende quem nós somos para Deus. Não é assim? Então, se não tem esse tempo com o Senhor, não é o tempo apenas de estar aqui na igreja, não é no domingo, na terça-feira, não é nos ensaios. É diariamente. Amém? Diariamente, porque tudo isso, quando a gente deixa de fazer, isso vai sugando, isso vai tirando, isso vai enfraquecendo a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor. E aí, nós precisamos manter todos os dias essa comunhão, sabe? Quando eu passei aquela enfermidade desde fevereiro, e aí a gente vai se enfraquecendo, porque se a gente está com o corpo enfraquecido, logicamente, o espiritual também muitas vezes não vai estar bem. E aí, muitas vezes eu ficava, amigo Espírito Santo, reacende a chama, o pavio que ainda fumega. Senhor, eu preciso porque a gente tem consciência, muitas vezes estamos morrendo espiritualmente, estamos fracos espiritualmente e não pedimos socorro ao amigo Espírito Santo. Senhor, gera em mim a fome e a sede pela tua presença. Senhor, o maná de ontem, o pão de ontem não serve, não alimenta hoje, queridos. Então aquilo que tem para me nutrir, para te nutrir hoje, ele vai ter que ser recebido hoje do Senhor. Aquele povo de Israel só podia comer o maná no dia, não era assim? Então nós precisamos diariamente do pão do Senhor. O que o Senhor tem para mim e para você todos os dias? Como é que nós vamos estar bem espiritualmente se não comermos esse maná todos os dias?
Como vamos estar felizes no Senhor, vamos estar com a sanidade espiritual, se não comermos e bebermos todos os dias do Senhor, da palavra dEle, daquilo que Ele fala conosco. Amém? A minha e a tua alegria, ela não se baseia na circunstância. Como é difícil a gente falar isso, né? É difícil, porque uma coisa é a gente entender que a minha alegria, que a minha fraqueza, quando eu estou fraco, é aí que o Senhor está forte em mim. Porque falar é muito fácil, irmão Karine, mas passar pela dificuldade, passar pela prova, passar pelas dores, passar pela enfermidade, passar pela escassez, não é fácil, queridos. Não é. A gente não pode ser hipócrita e dizer, ai, que maravilha, eu estou sofrendo. Não é assim. Não é porque eu vou ser hipócrita e dizer, Senhor, não está doendo. Mas é a gente compreender que verdadeiramente não depende das circunstâncias, porque é o que diz a palavra. A minha fé e a minha alegria não dependem da circunstância. A minha alegria precisa estar na certeza de que eu fui salvo, de que Jesus fez por mim aquilo que mais ninguém podia fazer. Quando nós pensamos sobre isso, é tremendo, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue compreender. Parar para pensar, meu Deus, que coisa tremenda. Eu fui chamada, escolhida pelo Senhor, fui salva. Eu vou morar no céu. Se a gente parar para pensar sobre isso, verdadeiramente muitas coisas vão ser diminuídas, sim. O campo de visão, a gente não vai enxergar mais aquele gigante daquela forma. Não é assim? Então, o que é que a palavra do Senhor fala? Lá em Salmo 126, eu amo demais esse salmo. Né? Não depende da circunstância. Eu posso estar caminhando, chorando e gemendo. Mas eu estou caminhando, semeando com lágrimas. É o que diz a palavra. Mas a palavra também diz, ela garante que eu voltarei com os meus peixes cheios de alegria, queridos. Então, a nossa alegria verdadeiramente não se baseia nas nossas circunstâncias de hoje. Não olhe para a circunstância de hoje, para aquilo que ainda te falta, ainda que você esteja caminhando chorando, doendo, espremida, mas tenha uma certeza que você voltará feliz, colhendo os feixes cheios de alegria. Ainda que não seja, porque muitas vezes a gente pensa assim, só vai ser se Deus fizer, né? Se Deus fizer um milagre, porque Deus é poderoso para fazer, queridos, mas Ele é soberano. Eu tenho entendido isso. Às vezes tem orações e milagres que nós vamos fazer a vida inteira e essa oração não vai ser respondida. Amém? Essa oração não vai ser respondida, mas é a soberania do nosso Deus. Ele sabe o que é maior, o que é melhor para nós. E é porque eu estou frustrada, porque aquilo não aconteceu na minha vida. Eu vou continuar caminhando cabisbaixa, triste, infeliz? Não, queridos. Porque a certeza maior que a gente tem é justamente lá no céu, povo celeste. E aí, se a gente começar a mudar a nossa ótica em relação a isso, isso é tremendo. A gente não vai se frustrar, porque a gente já vai estar satisfeito nele. Olha que coisa tremenda. Que coisa mais tremenda, porque se a gente olha e diz assim, Senhor, se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor quiser me dar, amém. Mas eu já estou satisfeita, contente, feliz em Ti, Senhor. Porque tudo que eu precisava, o Senhor já fez. E às vezes, o nosso espírito entende isso, mas a nossa alma quer gritar, né? E a gente precisa dar uma ordem, aquieta-se, alma. Aquieta-se, mente. Às vezes a nossa mente está uma guerra, queridos. Nós precisamos, muitas vezes, não é vir pedir para que alguém venha orar, não, na sua casa mesmo. Quando começar a vir pensamentos intrusos, pensamentos de derrota, sabe? Senhor, eu tenho a mente de Cristo, em nome de Jesus, repreende todo pensamento de derrota.
Declara a palavra, começa, eu tenho orado a palavra, começa a declarar a palavra sobre a tua vida, porque essa é uma oração forte realmente. Né? Às vezes a gente diz, não, vou fazer uma oração forte, uma oração que o povo vai pular. Não, declara a palavra. O que é que a palavra diz acerca de mim? Se a palavra diz assim, Senhor, aqui em Salmo 23 diz assim, que o Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Ora a palavra, declara a palavra. Compreende aquilo que o Senhor fala acerca de mim, acerca de você. Creia e se alegre nessa verdade. Essa é a verdade absoluta. Essa é a verdade absoluta. Essa é a promessa absoluta. Aumenta as suas expectativas nessa verdade, sabe? Nessa promessa. Às vezes a nossa expectativa não é tão pequena, está apenas aqui, nessas coisas. Nas coisas do mundo, né? Tira os olhos. Coloca a sua expectativa na maior promessa. Começa a pensar, meu Deus, tantas coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente vê tanta coisa acontecendo, a Bíblia se cumprindo, e a gente não está se alegrando, está se entristecendo. Né? Está se entristecendo, dizendo, meu Deus, e se eu ficar com. Se acontecer da fome chegar, e se acontecer da escuridão chegar, e se acontecer disso ou aquilo acontecer, como é que vai ser? Queridos, a gente precisa verdadeiramente se alegrar. Meu Senhor, meu Salvador virá me buscar. A promessa realmente vai se cumprir. Essa precisa ser a nossa satisfação e a nossa alegria. Meu Deus, como isso é forte. Como isso é forte, queridos. A nossa alegria de dizer, Jesus, o Senhor realmente vai vir me buscar. Realmente eu sou salva em Ti. Então, que nós venhamos nos alegrar por pertencer a Ele. Não tem motivo para se alegrar hoje não, querido. Tá tudo assim na sua vida, porque eu não sei como é que tá a sua vida. Mas se alegre e dizer assim, abra sua boca hoje e diga assim, Senhor, eu me alegro porque eu pertenço a Ti. Hoje eu tenho um motivo, entenda hoje que você tem um motivo para se alegrar. Se você achava que não tinha, hoje você tem. Senhor, eu decido me alegrar, me regozijar em Ti, porque eu pertenço a Ti. Outra coisa, eu estava pensando, né, sobre aquela pregação de domingo, e uma das coisas também que traz a alegria dentro de nós é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando a gente está cumprindo o propósito que a gente foi criado. Quando a gente está fora desse propósito, é como se fosse um vazio, né, assim. A gente sente uma insatisfação. É como se nada preenchesse, porque a gente não está correspondendo para aquilo que fomos chamados para fazer. Então, nós precisamos nos alegrar em cumprir o propósito do Senhor. Ainda que esse propósito, muitas vezes, seja um propósito de renúncia. Seja um propósito que eu precise negar a mim mesmo todos os dias. Que eu precise, muitas vezes, deixar algumas coisas para trás, sonhos para trás. Mas quando eu entendo que o propósito do Senhor é melhor e maior, quando a gente começa a corresponder com Ele, isso gera dentro de nós uma satisfação, uma alegria tão grande, queridos. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi chamada para evangelizar, eu acredito que a Laudemir, quando ela vai para a rua, para onde ela tem alegria, satisfação em fazer, para aquilo que nós vemos que ela foi chamada para fazer. Quando você volta, não volta, mesmo que seja cansada, não volta alegre? Então, quando nós estamos, queridos, correspondendo com aquilo que nós fomos chamados para fazer, no centro da vontade de Deus, a alegria no nosso espírito, a alegria, a satisfação, porque a gente compreende, é como se nós estivéssemos sendo completos, dizendo assim, meu Deus, eu estou alegrando o coração do Pai. Quando há esse entendimento que você está correspondendo e alegrando o coração do Pai, isso gera satisfação, e é uma satisfação que nada pode roubar. Não é assim?
Muitas vezes nós queremos correr, como a pastora leu aqui sobre Jonas. Queremos correr do propósito, mas não há alegria longe do propósito. Não há alegria sem corresponder com aquilo que o Senhor te chamou e te chamou para fazer. Então para de correr, crente. Se alinha ao propósito que o Senhor te chamou nessa noite. Diz assim, Senhor, se há em mim ainda essa insatisfação, eu não estou entendendo porque muitas vezes eu estou tão entristecido, não tem motivo, às vezes é porque você não está cumprindo a vontade do Senhor. Então pergunta ao Espírito Santo, Senhor, o que é que eu preciso alinhar? Por que a minha alma está abatida? Não há, muitas vezes, é uma tristeza que não há explicação. Né? E aí começa a perguntar ao Senhor, porque que coisa gloriosa, queridos. Outra coisa, se alegre porque você serve um Deus que fala. Olha que coisa grande. Minha gente, isso é poderoso. A gente orar, se alegre porque as suas orações são ouvidas. Quando a gente ora, o Senhor ouve. Quem sou eu e quem é você para que o Senhor se atente às nossas orações, escute as nossas orações e muito mais, que ainda fale conosco, que ainda nos responda. Então, queridos, o nosso contentamento verdadeiramente precisa estar no Senhor. E o Senhor falou algo assim para mim, sabe, ontem. Filha, chega de apatia. Muitas vezes estamos servindo ao Senhor apáticos. Sabe? Meu Deus do céu, apáticos com a situação, uma insatisfação, Deus não sabe nem por que está insatisfeito. A gente precisa compreender a quem nós estamos servindo em nome de Jesus. Porque essa apatia, essa insatisfação dá lugar à mornidão, começa a vir um esfriamento e isso vai, ao invés das pessoas olharem para você e ter regozijo e alegria, é que da mesma forma como nós incendiamos quando estamos cheios, muitas vezes podemos ser aqueles que vai trazer apatia para os outros também. Então nós precisamos compreender, Senhor, por que essa mornidão muitas vezes, por que essa apatia de alma, de espírito. Eu preciso me levantar desse lugar. Eu preciso me levantar do lugar de vítima muitas vezes. Sabe? E aí nós precisamos nos alegrar no Senhor. Aquela passagem lá de Filipenses, né? Que ele diz, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegre-se no Senhor. Paulo fala 2 vezes, nós precisamos buscar essa alegria, esse regozijo em Deus, queridos, porque nós somos privilegiados. A palavra do Senhor fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos não têm escolha? Porque são escravizados, não têm escolha. Nós hoje somos livres, nós podemos decidir. Hoje eu vou cultuar o meu Deus. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou estar cooperando com o Senhor. Muitas vezes nós damos tantas desculpas, queridos, para não fazer a vontade de Deus. São tantos questionamentos, tantas desculpas. Mas nós precisamos partilhar essa boa nova. Eu estava pensando esses dias, lá atrás, como eu comecei falando, né, sobre a questão do brilho nos olhos, do entusiasmo, quando a gente muitas vezes se converte, a gente quer falar para todo mundo, a gente tem empolgação de falar de Jesus, as pessoas querem ouvir porque você está tão feliz, tem tanta coisa ruim acontecendo, mas você está feliz, você está adorando. E aí eu olhei para mim, estou falando de mim, e eu disse, meu Deus, as pessoas... Antigamente eu chegava para almoçar e as pessoas começavam a conversar e eu só falava de Jesus. E muitas vezes hoje eu não estou mais como antes. Você pode também não estar mais como antes, com esse entusiasmo de falar do Senhor onde você chega. Sabe? A gente precisa se alegrar em partilhar essa boa nova que nos alcançou, queridos. Nós precisamos partilhar essa alegria, essa boa nova.
Isso também vai nos alegrar quando a gente falar do Senhor que cura, do Senhor que transforma, do Senhor que restaura, para alguém que está lá cativo, perdido, que nunca ouviu o que Deus podia fazer. E às vezes estamos calados, estamos apáticos, estamos mornos. E não estamos evidenciando essa alegria do Senhor que é a nossa força. Então, às vezes estamos guardando, retendo, sabe? Que nós possamos ter a alegria em partilhar verdadeiramente essa boa nova do Senhor. Eu acredito que há um despertamento, a gente vê assim como o Senhor tem falado conosco, tem falado em outros lugares. O Senhor quer ver uma igreja apaixonada, uma igreja que se importe. Nós precisamos nos importar com as situações, com as pessoas, porque a palavra diz que o amor de muitos se esfriará, mas eu não posso me contentar que o meu amor se esfrie. Eu não posso fazer parte, você não pode fazer parte desses que permitem que o amor se esfrie. Então hoje o Senhor está falando conosco, né? Assim como falou comigo. Filha, não perca a alegria da salvação. Não perca o entusiasmo de me servir. Não perca, queridos. Se hoje, faça essa oração, hoje, como eu disse ontem, Senhor, eu quero me comprometer. Eu preciso, Senhor, corresponder, porque não há satisfação e não há alegria em outro lugar. Quando tem aquele louvor, né, que quem já pisou no Santo dos Santos, quem já teve um encontro com o Senhor, pode ir para qualquer outro lugar. Ele nunca mais, ele vai ter satisfação em outra coisa. E para fechar, eu escrevi aqui uma frase assim: nós não precisamos de motivações externas para nos alegrar, porque o Espírito Santo já habita em mim e em você. Então, se o Espírito Santo habita em mim e você, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, nós não precisamos de nada externo, porque ele já habita em nós, o fruto já está em nós. Então, nós precisamos pedir, Senhor, amadureça essa alegria em mim. Senhor, se eu estou entristecida hoje, Senhor, eu quero ter regozijo em Ti, eu quero ter prazer na Tua presença, eu quero ter a alegria da salvação de novo, em nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui em Isaías, capítulo 12. No versículo 2, que diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor de Israel no meio de vocês. Olha que coisa gloriosa. Gritem bem alto e cantem de alegria, para que todos vejam. Nós vamos evidenciar o Senhor dessa forma também, quando nós estamos satisfeitos nele. Amém, queridos? É uma reflexão para mim e para você nessa noite, para que a gente possa buscar essa satisfação, essa alegria que só podemos encontrar no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu convido o pastor Luciano.